estudarmos sempre a doutrina dos Espíritos, estudar o Evangelho de Jesus, estudo este que nos esclarece e, ao nos esclarecer sobre as benécias de Deus, nos fortalece o bom ânimo, enriquece a nossa fé para continuar a perseverar no bom caminho. Para tanto, convido a todos que possamos fazer uma prece. Primeiramente, agradecer a Jesus, nosso Mestre, por estarmos reunidos em seu nome, neste ano que se inicia, e que seja ele próspero em trabalho e realizações na tua seara. Senhor, para tanto suplicamos a tua luz, a tua misericórdia, porque sem ela, Senhor, não conseguiríamos dar um passo além. Que assim possamos fazer a tua vontade, porque sabemos que a tua vontade é o bem para todos nós. Que assim o seja. Muito bem, nós estamos então no começo das atividades neste ano de 2024 e resolvemos trazer então para a nossa reflexão na noite de hoje esse tema, a sua relação com Deus. Qual tem sido a nossa relação com Deus? O que é relação? O que vem a ser Deus, afinal de contas? E como devemos entender isso? Porque muitas vezes nós não entendemos como que a providência divina age em nossa vida. Sabemos que Deus, dito por Jesus, é este Pai de amor e bondade, de perfeição, que quer o melhor para a sua criação e para seus filhos. Então nós precisamos entender em que patamar nós nos encontramos neste relacionamento com Deus, até para que saibamos compreender as nossas limitações e ver adiante ainda onde poderemos de chegar. Muito bem, assim sendo, primeiramente, então vamos definir, porque é interessante que nós conheçamos os termos para melhor compreender o ensino. Então, relação, o que vem a ser? É uma vinculação de alguma ordem entre pessoas, fatos ou coisas. É uma ligação. Isso que é importante, é uma ligação. É uma conexão, um vínculo que se estabelece. Então, é esta relação que nós devemos entender e qual é o nível dessa conexão existente entre nós e Deus. E o que esperamos dessa ligação? Qual é a proposta que nós solicitamos ao Pai e a contrapartida que deve ser nossa? Então, nesse sentido, fica mais claro entendermos essa relação como sendo esse vínculo. E Deus? Deus, como todos nós sabemos, ao longo da evolução da humanidade, ele foi se transformando, foi se modificando na nossa compreensão. Se nós pegarmos os povos mais simples, primitivos, selvagens, a ideia que se tinha de Deus era relacionada aos fenômenos da natureza. Era o raio, o trovão, a chuva, o vento. Então eles acreditavam que essas forças é que era a divindade. Mas eles tinham a ideia, apesar da sua ingenuidade, da existência de algo superior a eles. E algo que eles deveriam respeitar. Posteriormente, o homem vai desenvolvendo seu raciocínio
E aí ele começou a atribuir, como sendo Deus também, a agricultura, né? As bonanças, o mar, a terra, o ar. Então veja que foi criando a concepção de fenômenos para fenômenos e a natureza em si. Posteriormente, o homem, então, diante desta constatação que ele idealizou, começa a ter o politeísmo, ou seja, vários deuses. E todos nós sabemos que na Grécia Antiga, na Roma, e ainda hoje em alguns países do Oriente, existem múltiplos deuses. Aí vem Abraão, vem Moisés e vem nos trazer a ideia do Deus único. Então, esse Deus único é uma evolução da compreensão humana referente a Deus. Então, Deus deixa de ser fenômeno, deixa de ser a natureza, para ser, então, algo individualizado. E como a tradição judaica, ela tinha assim, um respeito aos anciões, então, dentro de uma tribo da Palestina, dos hebreus, então os anciões eram aquelas pessoas que deviam ter o maior respeito por ela, veneração. Então, por esta razão, na ideia judaica do Deus único, então Deus é aquele velho, ancião, barbado, sentado num trono. Tem que ser essa a ideia, porque se eles respeitavam o ancião, não tem nada acima deles. E isso foi perdurando por muitos e muitos séculos. Aí vem a doutrina espírita e nos traz esta definição como sendo Deus a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então vejam que esta definição, ela contempla melhor as nossas necessidades, os nossos questionamentos. Porque com essa definição nós vamos entender um Deus único, nada superior ou igual a Deus. Então aquela ideia de haver duas forças, se chocando, do bem e do mal, Deus e o demônio, o Satanás, perde a sua razão de ser. Porque se ele é a causa primária de todas as coisas, nada foi criado antes dele, ele não haveria de criar uma força semelhante a dele para se opor a ele. Por isso que essa definição nos é mais racional, é mais lógica. Mas também nós vamos entender que Jesus, nesse entremeio entre Moisés e a doutrina dos Espíritos, nos apresenta um Pai, sendo Deus um Pai, justo e perfeito. Veja que interessante. Jesus, então, vem tirar aquele estigma criado do Deus único, que era vingativo, guerreiro, que punia, que privilegiava, para ser um pai. E nós sabemos que o pai, é imparcial, ama seus filhos por igual, quer o melhor dos seus filhos. Então, Jesus vem trazer um Pai, um Deus com sapiência, inteligência, mas também com um sentimento muito acolhedor. Então esta foi a evolução do raciocínio de Deus. Como que Deus foi ao longo do tempo sendo moldado pelos homens. Porque nós entendemos que ainda essas definições não é completa. Mas para a nossa necessidade atual, ela é o que nos satisfaz.
Mas um dia haveremos de compreender Deus na sua plenitude, né? Então, visto que existe esta inteligência suprema, existe este ser que criou tudo e todos, que é um Pai justo e amoroso, e ele tem essa conexão conosco, essa ligação. Então nós precisamos entender agora, né, como que é a nossa parte nessa conexão divina. Assim, nós vamos ver essa progressão dessa relação. Porque assim como nós fizemos uma progressão do entendimento de Deus pelo homem, e vejam vocês que à medida em que nós fomos desenvolvendo o raciocínio, nós deixamos para trás aquela ideia de Deus, dos fenômenos da natureza, para entender esse Deus Pai amoroso, justo e perfeito. Então, assim também é a nossa relação para com Deus. E aí, nós estaremos sempre em constante processo de crescimento, de evolução, de amplitude do conhecimento para maior abrangência do que de Deus e da nossa razão de existir e que Deus espera de cada um de nós. Então, dentro desta progressão, nos primeiros momentos desse relacionamento, como nós somos ainda espíritos infantis, nós somos espíritos ainda dando os primeiros passos na intelectualidade e no sentimento, na moralidade. Qual é a relação que nós temos? Como uma criança recém-nascida tem para com os pais, ou seja, pedir, né? O que a criança recém-nascida faz? Ela está com fome, ela chora. Ela está sujinha, ela chora. Ela está incomodada, ela chora. Ela está pedindo na forma que ela sabe se expressar. Então, nosso primeiro relacionamento com Deus é sempre esse de pedir. Só que nós não podemos nos acostumar a isso, porque nós somos muito mais do que eternos pedintes, né? Então, nesse primeiro momento, sim, precisamos pedir porque somos por demais deficitários na compreensão do que é certo, o que é errado, o que é justo ou não, do bem e do mal, e também de pedirmos condições de ter o discernimento dessas diferenças. Assim, passada essa primeira fase, aí a gente já entende que podemos buscar, não só pedir naquela expectativa de receber. Não, eu tenho que pedir, porém eu tenho que ir ao encontro. Por isso que Deus nos dá a inteligência. Por isso que Deus nos dá a necessidade. Então a necessidade não é castigo, como alguns podem achar. A necessidade é justamente aquela mola que nos impulsiona para frente, para resolvermos as nossas necessidades e assim criarmos um prazer, um conhecimento relativo. Tanto que tão logo nós conquistamos alguns itens de melhoria, já cria-se novas necessidades. Então é a forma de nós avançarmos no progresso. Que se não fosse dessa forma, nós ficaríamos acomodados. Porque nós temos uma tendência, uma predisposição ao ócio, a ficar, né, só naquela expectativa. Não é verdade? E vejam, façam sempre essa analogia com a criança. Claro, a criança recém-nascida nos seus primeiros meses, ano, ela precisa ser assistida em tudo, principalmente na espécie humana, né? Mas à medida em que ela vai
crescendo e se desenvolvendo, ela pede, mas ela vai buscar algo, né? E isso que a estimula a se desenvolver mais e mais. Passado esse estágio do relacionamento, então nós vamos então chegar àquele momento de bater à porta, como Jesus falou. Ou seja, abrir as portas de oportunidades. Então, é quando nós vamos optar na continuidade de um estudo, no aperfeiçoamento de um trabalho, no desenvolvimento das suas aptidões, e haverá as contrapartidas. Então vejam que este relacionamento, assim como nós, no nosso período, desde o nascimento até a nossa maturidade, nós vamos crescendo, né? Vamos deixando daquela condição de eternos pedintes para sermos realizadores. E quem pede dentro da lei divina, e dar-se-vos-á. Então Deus nunca vai deixar de nos dar o que é necessário. Isso é muito interessante, é muito importante. E a questão é saber diferenciar o que nos é necessário daquilo que é supérfluo. E às vezes nós atribuímos ao supérfluo como sendo algo indispensável na nossa vida. Imagina, eu tenho uma casa, eu tenho que ter uma segunda casa para ter um rendimento. Percebem? Ah, eu tenho um carro, eu preciso ter um segundo carro, porque vai que o primeiro quebre. Será que isso é necessário realmente? E assim por diante, né? Também, aquele depois que busca, Jesus diz que achará. Quem tem a predisposição de ir em busca das suas realizações, vai conseguir. Por quê? Porque a nossa mente, ela é um dínamo muito potente de energias realizadoras. O nosso pensamento é uma das energias mais potentes do universo. É que nós não temos consciência disso. Mas também, assim como nós geramos esta energia chamada pensamento, dependendo da sua composição, dependendo da sua intenção, ela vai gerar já na fonte as consequências. Então, se eu penso positivamente, já ao sair o pensamento da minha mente, eu vou sentir os efeitos positivos. Já se eu penso negativamente, no sentido de prejudicar alguém ou algo, eu já vou sentir, eu já vou ficar chamuscado por esse pensamento. É a lei de ação e reação. E finalmente, quem bate, ou seja, procura as oportunidades de crescimento espiritual, jamais Deus vai fechar as suas portas. Estará sempre de portas abertas para nos acolher e para que possamos crescer mais e mais. Muito bem, visto isso, nesse relacionamento, então cada um de nós nos encontramos num determinado patamar. Né? Não importa, o interessante, não importa saber, eu estou ainda no primeiro degrau, ótimo. Então eu preciso saber o que eu preciso fazer nessa esfera de relacionamento para que eu venha a crescer, para que eu não fique, né, retardando o meu progresso. Eu já me acho que eu estou no segundo degrau, ótimo. Mas temos que entender que existem inúmeros degraus a serem conquistados. Porque faz parte da lei do progresso, do crescimento de todos. Muito bem, visto isso, vamos lá, aqueles que se encontram nessa condição, nenhuma é melhor do que a outra, gente. Porque aquela na qual nos encontramos
é aquela que nós precisamos no momento. Porque se nós pegarmos, né, eu gosto de dar esse exemplo, sempre que possível, se você pegar aquela criança que está começando a ter o domínio da matemática, aprender a somar e subtrair é para ela tão complexo como o engenheiro que está estudando o cálculo 1 e 2 na faculdade. Então, por isso, aquele momento na qual você está vivendo, para você é importante, para você às vezes é difícil. Por isso que quem estiver à volta deve respeitar. Ao contrário do que muitos dizem, nossa, mas você não sabe isso? Nossa, mas ainda você está aí? É uma grande ação de má fé, de falta de caridade. Porque ele precisa aprender, como nós precisamos também. Não importa em que momento eu esteja, mas aquele momento eu tenho as facilidades e as complexidades do ponto em que eu me encontro. E é aí que vamos entender esse relacionamento com Deus, porque é Ele que nos dá a força para avançar, para solucionar, para aprender aquilo que estamos vivenciando. Então, quem se encontra nesse primeiro momento de pedir, e é muito comum, né? As pessoas fazem prece, de um modo geral, para pedir, né? Pedir um bom ano, pedir saúde, pedir paz. A gente pede. Pedir um bom ano. Só que eu começo já o ano falando mal de tudo e de todos. Eu peço saúde, mas na virada do ano eu fiquei bebendo, comendo a noite inteira até amanhecer. Como é triste ver isso, né? No dia de ontem, tivemos a oportunidade de passar pelas ruas pela manhã e vendo ainda jovens embriagados ou semi-embriagados, totalmente com as energias exauridas, por ficar à noite. E uma coisa que eu ouvi de um irmão, né, um colega falar, olha, que nem no Natal, o pessoal bebe. Natal não é aniversário de Jesus? E como se Jesus viesse ao seu encontro, seria legal ele te encontrar bêbado, te encontrar maltrapilho? Então, se é aniversário dele, você tem que ficar em condições de apresentável para ele, né? Mas tudo bem. Então a gente pede, mas a gente em contrapartida espera que Deus tome as providências. E é aí que está o engano. Então, mas já o fato de pedir já é um avanço para nós. Porque tem aqueles que nem acreditam em Deus. Tem aqueles que acham que é bobagem. Imagina, se eu não me esforçar por mim mesmo, Deus não vai me ajudar coisa nenhuma. Então, o fato de alguém já pedir a Deus já deu um passo. E, geralmente, isso mostra o reconhecimento de nossa limitação. Porque se eu estou pedindo, eu reconheço que por mim mesmo não sou capaz. O despertar da consciência da existência de um Deus que nos ama. Porque se eu estou pedindo a quem pode me atender, a quem pode me socorrer. Então veja como este degrau é muito importante. Humildade suficiente para entender que sem assistência do Pai tudo ficaria ainda mais difícil. Né? Olha que coisa importante. Então por isso que Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á. Porque se você está revestido desses sentimentos, desta conscientização, o Pai não vai se negar a nos ajudar. Fé, convicção de que seremos atendidos para suprir as nossas necessidades. E é aí que é importante que ao fazer a petição, entendamos que teremos a resposta.
E nem sempre será aquela que esperamos, mas é aquela que nos é necessária e importante. Em seguida está dito, e dar-se-vos-á. Quando eu peço todas essas condições, o que eu vou ter em contrapartida? Será dado, por sua vez, a quem pede. Não necessariamente a graça em si. Eu quero ficar bom. Como um gênio da lâmpada, tudo se resolvesse. Mas o fortalecimento do bom ânimo, de você não se deixar abater, de você entender que é suficientemente capaz de vencer as adversidades. A inspiração na solução dos problemas. É aí que vamos muito ser ajudados. Que ao fato de linkarmos em oração, nós elevamos o nosso padrão vibratório e nos tornamos mais receptivos às inspirações, às ideias, às sugestões dos espíritos superiores, do nosso anjo da guarda, que estará nos dando o caminho a seguir. Paciência para não nos desequilibrarmos diante da prova. Quantas pessoas, no auge do desespero, cometem ações ainda mais preocupantes, ainda com consequências piores. E resignação para compreendermos que tudo traz um fim útil, tudo passa. Isso é fundamental, né? Entender que se nós estamos passando por algum tipo de situação difícil, não é punição de Deus, não é castigo divino, mas é uma forma de nós aprendermos o que nós não o fizemos com as facilidades do mundo. Então, o sofrer, na nossa concepção, não é castigo, é uma reeducação, é uma forma de aprendizado. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas Deus não vai nos punir pelo simples fato de termos errado, porque Ele sabe que um dia todos nós atingiremos a nossa perfeição, haveremos de corrigir nossos equívocos. Então, por que punir por punir? Não. Ele vai nos dar novas experiências para que possamos aprender, para que possamos crescer. Então vejam vocês que este é o relacionamento que devemos ter quando estamos no patamar de pedintes. Aguardar esse tipo de resposta, aguardar estas soluções, para que nós possamos realizar por nós mesmos a nossa emancipação. Continuando, no outro patamar, aqueles que já buscam, né? Então, o que é interessante? Se na primeira fase do processo existe a intenção, eu estou pedindo porque eu tenho a intenção de ser atendido, eu tenho a intenção de ter paz, saúde, né? Tudo de bom. Nessa segunda fase, existe por parte do solicitante, que somos nós, um esforço maior, no sentido de ir em busca, de lutar, romper barreiras, se preciso for. E é nisso, né, que nós devemos entender. Isso está até bíblico, que fala que nós haveremos de nos alimentarmos através do suor do nosso rosto. Se as aves do céu, os animais do campo, as plantas, elas recebem os nutrientes necessários, qual o trabalho dela? Apenas de absorver. Nós temos esse algo mais. Por que este algo mais? Como falávamos há pouco, a necessidade nos faz desenvolver o intelecto.
A necessidade, ao passar frio, vai fazer com que nós venhamos a desenvolver roupas para nos agasalhar. Começamos com as peles dos animais, depois percebemos que nós somos capazes de tecer a nossa vestimenta. E agora, com a tecnologia, somos capazes de construir tecidos extremamente confortáveis, né, macio, que nos esquenta, que nos dá bem-estar. Então vejam, a necessidade nos faz andar, buscar a realização. Esse lutar e romper é justamente que é o que faz com que venhamos, num primeiro momento, crescer em intelectualidade e depois, em seguida, desenvolver os sentimentos de acolher, de dividir, de ajudar, de amparar. Muito bem. Então, esta ação ativa ressalta a conscientização da necessidade do nosso esforço na conquista dos nossos objetivos. Olha que coisa interessante. Quem está neste momento de entendimento, no relacionamento com o Pai, é entender assim: eu posso, me dê os subsídios necessários, e eu hei de fazer, eu hei de crescer, eu hei de vencer. E nesse sentido e com essa proposta, Deus não deixará de nos fornecer os insumos necessários para a realização do nosso progresso e felicidade. Esta é a fé que devemos ter. Assim, o que nós devemos achar quando vamos em busca de algo? O que haveremos de achar, então? Os meios de nos livrarmos das dificuldades, com a ajuda das ideias que nos serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que nos restará o mérito da ação a ser empreendida. Então, olha que interessante, nesse momento, eu me sinto fortalecido, eu me sinto realizador, eu me sinto capaz. Porque quando você recebe algo sem ter trabalhado para conquistar, aquilo é útil, importante, mas não é o mesmo valor que damos quando nós nos empenhamos em trabalho, tempo, né, dedicação, energia para conquistar. Né? A gente pode ganhar uma bicicleta. Que delícia! A gente anda, cai, levanta, mas quando você trabalha e compra a sua bicicleta, ela tem outro valor. Ela tem outro relacionamento que se dá a ela. Né? Então, por isso que muitas vezes nós temos que ir buscar as nossas bem-aventuranças. Na proporção dos nossos esforços e ideais, encontraremos o que buscamos. Isso é fundamental entender. Deus não vai nos privar de atender às nossas necessidades. Eu que tenho que desenvolver o discernimento para ver se vale a pena eu gastar tempo, energia para adquirir algo que não vai ser realizador, que não vai me acrescentar nada na minha existência, que ao deixar o plano físico, ficará aqui mesmo. Né? Continuando, batei. Então, para a conquista desse novo objetivo superior, devemos ter uma visão sistêmica. O que é visão sistêmica? Isso utiliza-se muito hoje nessas reuniões de gestão, visão sistêmica. É você deixar de ter a visão do seu umbigo, da sua necessidade, do seu grupo, né, para entender o todo, o conjunto. Porque você só terá realização se todo o sistema, o conjunto estiver harmônico. Pensemos
num relógio, naquele de corda, né, que dava corda, que nem o Val tinha. E acho que até hoje ele traz aqueles relógios de bolso. Precisa dar corda. Então, se eu, dentro desse relógio, fosse apenas aquela molinha que dá a corda, e pouco me importasse com as demais engrenagens, o relógio daria a hora certa? Não. Então vejam, todas aquelas engrenagens do relógio têm que estar bem, harmônico, lubrificado, limpo, né? Tem que estar preservado para que o conjunto possa trabalhar e dar o resultado esperado. Então, nessa visão sistêmica do abrir a porta, nós vamos entender que num futuro, quando nós fizermos algo, não estaremos fazendo apenas para satisfazer a nossa necessidade emergencial, mas estaremos fazendo aquilo que dará resultado para todos. E aí nós temos como exemplo, né, a colônia Nosso Lar, que André Luiz tão bem nos descreveu na sua obra Nosso Lar, aonde ele diz que as pessoas que ali residem, elas dedicam 1/3 do seu dia para o trabalho comum a todos, de benefício comum a todos. Então não está preocupado. Por quê? Porque lá a remuneração é igual para todos. O governador da colônia ganha 1 bônus hora por hora trabalhada. Assim como o jardineiro, o cozinheiro, assim como a professora, assim como qualquer outro profissional. Então vejam, é esta visão sistêmica. Quando eu trabalho não pensando no resultado individual, mas o meu trabalho vai ajudar o sistema a estar harmônico, próspero e feliz. Assim devemos abrir uma percepção de natureza espiritual. Por que espiritual? Porque eu vou deixar de lado o egoísmo para pensar no altruísmo. E é essa perspectiva que devemos buscar. É este objetivo que devemos mirar. Né? E só assim é que nós encontraremos a felicidade tão desejada. Então, nesta última fase do processo, teremos uma maturidade espiritual que nos remeterá a uma postura transformadora e renovadora. Bater a porta é oferecer-se ao trabalho. Entendem? Então, só que Jesus não tinha como falar desta forma para aquele povo simples. Então ele tinha que falar com uma forma mais singela, mais meiga. Mas ele falou não só para aquele povo de época, ele falou para a posteridade. Por isso que hoje nós estamos lendo e estudando esse momento. Para que nós, agora, com a nossa maturidade intelectual, possamos decodificar o que ele falou, entender a sua proposta, entender a razão pela qual ele se fez carne para nos ensinar e exemplificar o que devemos fazer. Está terminando, gente. Assim, abre-se-lhe-á todas as facilidades para a conquista de nossos propósitos. É aí que eu vou entender aquela passagem que Jesus fala, que a quem foi dado, mais lhe será dado. E aquele que pouco foi dado, até esse pouco lhe será retirado. O que ele quis dizer com isso? A pessoa que entende esta visão sistêmica, essa pessoa que entende que deve viver em harmonia coletiva, lhe será dado sempre condições para ela efetivar essa situação. Mas aquele que é egoísta, orgulhoso, avarento, materialista, até o pouco lhe será tirado. E realmente, veja você, a pessoa avarenta, ela pode ter fortunas, mas ela sempre acha que está em necessidade, que o dinheiro não vai dar, que o futuro, ela precisa ter mais para o futuro dela.
Então, até o que ela tem se torna pouco. Percebem? Assim, à medida que nós entregamos ao trabalho, as portas das bem-aventuranças estarão se abrindo para podermos passar e avançar. Para sairmos desta área aqui, ainda nebulosa, densa, escura pela nossa ignorância, para avançarmos e atravessando a porta, encontrar todo um dia brilhante, vigoroso, com capacidades realizadoras. É isso que Deus espera de nós. É este relacionamento que haveremos de ter no futuro para com Deus. Mas Ele entende que alguns ainda estão na fase de pedir, outros já estão buscando e outros já estão começando a abrir as portas das oportunidades. Conclusão: em que nível você se encontra para com Deus? O importante é saber que o Pai nos atende sempre. Pedir, buscar, bater a porta, o importante é saber que teremos a resposta. Assim, espero que possa ter, de alguma forma, contribuído com essa explanação para nos posicionarmos e avançarmos para frente e para o alto em busca de Jesus. Que Deus nos abençoe.